pessoas, a mais um Womancast. Esse programa, gente, que tem, me dado assim, uma alegria no coração de estar aqui com mulheres maravilhosas que eu amo, que eu admiro. Umas eu conheço a história, outras nem tanto. Mas enfim, né? Tem sido um programa, eu acho que enriquecedor para você aí que tá assistindo, né? Se inspirar nessas mulheres. Porque o assunto aqui é tudo. É empreendedorismo, dia a dia, saúde, medicina integrativa, enfim. Mas hoje eu estou aqui com alguém muito especial. Gente, vocês vão falar, toda vez ela fala isso, não é? É porque, assim, eu admiro tanto essa pessoa, tanto, sabe? Ela é assim, fora da casinha, do programa do meu amigo, fora da casinha. E hoje eu tô aqui com ela, empresária, posso dizer, de Sacoleira, a empresária bem-sucedida dessa cidade, que deu o nome. Ela assinou o nome dela na nossa cidade, nasceu em Teresópolis. Eu estou falando dela, Mariane Paz, minha amiga Mari, da Maricota e agora da Mari. Também. Seja muito bem-vinda nesse Womancast. Super feliz de estar aqui. Tenho certeza que as pessoas vão amar a sua história, assim como eu sei pouco, mas eu já amo, né? Mas hoje eu vou saber um monte de coisa. É recíproco. Gente, olha, Mari foi uma pessoa que eu queria muito que estivesse aqui. Porque eu conheço Mari, já tem 18 anos que eu conheço a Mari. Abafa, amiga. Né? Abafa, né? A gente não pode falar muito a idade, né? Senão vocês vão descobrir. Mas assim, são 18 anos. Ela é uma potência do varejo. Ela é uma potência. Desde lá de trás. Ela é uma potência. Mas eu quero saber umas coisas que eu nunca perguntei pra ela, tá? Então, apesar de eu amar ela, ser amiga dela. Já Mari, tá dando uma palpitação. o que ela vai perguntar? Que mas a gente não combina nada. Eu já tava preocupada. Amiga, me conta. Claro. Você nasceu em Teresópolis. Como foi tua infância? Me fala um pouco da sua infância, da sua mãe, da sua casa, se você tem irmãos. Nem isso a gente perguntei, é verdade. Hoje a gente não... Eu achei assim que a gente ia combinar alguma coisa, nada. Não. Cheguei aqui já, é papum. Já dá aquele nervosinho, né, gente? Porque eu tenho um carinho enorme por essa pessoa, né? É muito engraçado porque a gente... meio que cresceu juntas, né? É verdade. A gente tem uma história juntas e, assim, a gente já passou por várias etapas da nossa vida, né? E, assim, sempre com essa amizade, sempre com esse carinho, né? Uma pela outra. Mas falando, então, assim, né? Um pouquinho de mim. Eu falo pouco, né, amiga? Igual a você. Pouquíssimo, gente. Só pode 1 hora, né? Eu já tô preocupada com isso, mas vamos tentar resumir, vamos lá. Eu, na verdade, nasci em Teresópolis, mas eu morei muito tempo em Duque de Caxias, né? O meu pai morava lá, conheceu minha mãe aqui. Eu nasci aqui em Teresópolis, mas fui morar lá. A minha infância toda foi lá e foi aquela infância, né? Lá era muito legal porque a gente morava em casa. Então, aquela infância bem infância mesmo, de pé no chão, tinha pé de tudo na minha casa. Pé de jaca, pé de caju, nem sei se fala assim, né? Pé. Sei lá, acho que é pé. Cajueiro, tinha de tudo, gente. E assim, foi uma infância... simples, né? A gente não tinha, assim, muita condição. Tua mãe trabalhava? Minha mãe não trabalhava, só o meu pai. Teu pai era o quê? Então, isso é aí que começa aquela veiazinha na moda, né? O meu pai, ele era representante de calçados. Sério? Sério. Então, assim, eu me lembro desde muito novinha do meu aí, pai com aquele monte de caixa e eu, assim, louca, querendo brincar, ver, e eu não podia, né? Mas aqueles pezinhos de sapato lá e eu já ficava, assim, super encantada com aquilo, né? E ele viajava as cidades, foi assim que ele conheceu, na verdade, a minha mãe aqui em Teresópolis e... foi isso. Aí, com 8 anos, eu vim morar aqui. A gente veio morar em Teresópolis, né? E aí que a minha história, na verdade, começou, né? Porque lá, quando eu morava em Caxias, né? Eu estudava em escola particular, apesar das coisas não serem assim, né? A gente não tinha muita condição, mas eles pagavam para mim uma ótima escola. Era filha única? Não tem irmãos? Não. Na verdade, amiga, o meu pai, ele tem... Mas, além da minha irmã, por parte de mãe e pai, eu tenho mais 5 irmãos. Meu pai, pai, hein? Então ele era assim, ele gostava, né, do negócio. E aí, são todos mais velhos que eu. E aí, quando a gente veio morar aqui, né, a gente veio morar na Fonte Santa.
E eu fui estudar no CIEP da Fonte Santa. Meu pai, hein, amigo? Como é que foi estudar no CIEP? Então, gente, foi uma coisa assim muito engraçada, porque quando eu cheguei, né, eu era assim, a menina que veio de fora, né? E da escola particular, da escola particular. Então, eu assim, eles me pularam de série, né? Porque quando eu cheguei, eu tava um pouco à frente. E aí os professores, né, me pularam uma série. Mas foi um período bacana, a gente, né, conheceu gente nova, né? Comecei a conhecer a cidade, claro que é toda uma adaptação, né? Mas só tenho boas lembranças dessa época. Depois fui estudar no Seron, né, lá no bairro São Pedro também. Aí de lá estudei até o 2º grau. E foi isso, não, amiga. Não, e tua irmã nessa história? Então, a minha irmã é mais nova. É pouca diferença? Não, minha irmã é 6 anos de diferença. Então ela chegou a nascer também lá em Caxias. Ela nasceu em Caxias. Ela nasceu lá e aí a gente veio pra cá. E aí a minha irmã, a gente tem 6 anos, né, de diferença. Então, assim, a minha irmã era sempre a protegida, né? Tinha isso também, porque meu pai, como tinha outros filhos, todos mais velhos, a minha irmã é caçulinha, né? Então, assim, ela podia fazer e acontecer, né? E mesmo depois que vocês vieram para Teresópolis, tua mãe não trabalhava? Não trabalhava. Teu pai não deixava? Não, como é ela que não era? trabalhava no início. Aí depois, quando a gente veio pra cá, a minha mãe, junto com a minha tia, que já morava aqui, elas foram trabalhar numa cantina. Elas abriram um negócio de comida na Aviação Teresópolis, Que bacana! E aí, minha mãe trabalhava com ela, né? E aí, nessa época, a gente já veio morar na Várzea, né? Começamos a morar. Mas isso eu já estava no 2º grau. Aí a gente começou a morar na Várzea, facilitou tudo, né? A vida ficou mais fácil. E o meu problema, amiga, é que assim, eu sempre quis, desde novinha, né, eu tinha essa vontade de trabalhar, porque eu queria ter o meu dinheiro, né? Porque assim, como eu te falei, a gente não passava necessidade, nada disso, mas não tinha sobrando não tinha luxo, né? Então assim, a gente já adolescente, quer comprar uma roupinha, quer comprar uma coisa e eu não, né, não podia. E aí, eu comecei a fazer um curso de informática. Nova, isso na escola, na época da escola ainda. Já no 2º grau. Comecei a fazer um curso de informática e aí comecei a pensar, gente, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu tinha 15, 16 anos, mas eu queria. E aí, na época do curso, eu falei, gente, eu vou começar a colar nesse pessoal aqui, né? E aí oferecia para dar aula, porque nas sextas-feiras era um curso livre, era um dia livre, as pessoas podiam ficar lá mexendo no computador e eu me ofereci para ficar de graça. Sério? Porque eu falei, bem, vou ficar era aqui. Era Index? Index, exatamente. Exatamente. E assim, um tempão depois, né? Um tempo depois eu virei a dona do curso. Né? Sério, amiga? Sim. Ué, eu não lembro dessa parte, Exatamente, não. Tu tá foi vendo? a dona do Index? Sim. Aí eu comecei com essa história e tal. E aí as pessoas começaram a ver e falaram, nossa, ela entende, ela, né? Ela... Tassi? Antes do marido de Tassi? Então, na verdade, a gente abriu uma franquia em Niterói, né? A gente trabalhou, Sério? Exatamente, um tempo aqui, depois a gente foi para Niterói e abrimos um curso lá, né? Uma Index lá. Mas, olha como é que a gente fala, né? Já tá tudo embolado, né, gente? Mas foi na Index que eu conheci meu marido. Né, Gente, não, olha a mente dessa pessoa. Fazia o curso, pagava o curso, ofereceu para dar aula de graça. Exatamente. E abriu um curso, gente. Exatamente. É ou não é uma mente brilhante? Não sei se é brilhante, mas... amiga, não fica sem dinheiro. Essa aí, amor, esquece. Fica sem dinheiro, não. Aí a gente começou e abrimos o curso. Aí tu ficava indo pra Niterói com teu marido? Meu marido ficava lá, né? E eu ficava aqui, trabalhava aqui. Eu dava aula aqui. E depois tu começou a dar aula ganhando dinheiro. Sim, depois eu comecei. Com uns 17, 18 anos, eles me deram uma turma, né? Só que 17, 18. eu era muito nova. E aí eu tinha muitos alunos muito mais velhos. E aí toda vez que eu ia começar uma turma, o povo ficava, pô, mas essa menina... Essa que é a professora? Eu vou pagar pra fazer aula com ela? Ninguém
né, acreditava. Sério? Exatamente. Mas Tu depois, acha que houve uma rejeição das pessoas se matricularem por isso? Não. E aí, porque não sabia também, né? Aham. Não sabia que ia ser de cara, não sabia quem era a professora. Sabia que era uma professora. E aí, na primeira aula, ficava tipo assim, todo mundo... Vou esperar chegar a professora, né? E eu lá na frente. Então, gente... É estagiária, sou eu né? mesmo. Sou eu mesmo. E aí, a gente... Não, e tu já era craque com essa idade, né? Carlinha, então, uma coisa que eu acho que eu tenho um dom, na verdade, eu não vou falar que é de enrolar, né? Mas eu me adapto muito às situações. Então, assim, eu queria aquilo ali e aí eu corri atrás, né? Eu não sei se eu era mais esperta, mais inteligente, é que sabia mais. Mas eu nunca deixei ninguém sem resposta. As pessoas, né? Sabia, amiga, sabe? E se eu não soubesse, eu dava aquela enrolada básica, falava, ó, isso não é dessa aula. A gente não vai falar sobre... E aí você procurava estudar. Exatamente. Isso aí. Não é a matéria da aula de hoje. Não, mas isso é sabedoria, não é enrolação, gente. O nome disso é sabedoria. E aí as pessoas, né, falavam, não tem problema. E na próxima aula eu já, a aula hoje vai ser sobre esse assunto que você queria saber. E aí a gente, né, ô, gente, ó, amiga, nós vamos ter que ir pro comercial já, tu acredita? Nossa, sério? Então, vamos pros comerciais e a gente já volta, porque, ó, esses são 3 horas, pelo menos, de Womancast. Hello, gente, ó, voltamos. Ela é comunicadora nata. Que disputa aqui nesse estúdio, hein? Porque eu falo pra caramba. E ela também, ela é comunicadora como eu, né? Porque ela é do Insta, das pessoas, dos insights, né? Ela é Mariene Paz, da Mari, que eu amo, da loja Maricota, e da Damari, que é não posso falar, esquece. Olha, amiga, você não olha pode dar ciúmes. uma briga aqui nesse Womancast. Ela é minha amiga há 18 anos, pelo menos. Respeita também, respeita a nossa história. Mari, então me fala, aí você deu aula. Mas, gente, olha só como é que eu conheci Mari. Eu trabalhava na MIT de vendedora, gente, olha. Mari trouxe esperança pra quem era muito... muita gente lembra. Né? Lembra. Ó, Mariane trouxe esperança pra quem não tinha muito dinheiro, tá? Porque ela vendia fiado no caderno. Ô, luta! Gente. Me conta, como que começou essa coisa da venda? Então, sempre... Mesmo lá no curso, né, a gente, é o que eu falo, gente, foi a maior, não é lição, né, foi o maior aprendizado que eu tive na área de venda, foi quando eu trabalhei lá no curso. Por quê? Porque além de dar aula, eu também vendia, óbvio, né, Sério? Tinha que vender curso. Gente, vender roupa é fichinha perto de vender curso. Sério, amiga? Porque olha só... Vender curso, né? Na época, claro, a informática estava bombando, todo mundo queria entender, saber, ninguém mexia às vezes em computador, sabia nem usar mouse, então era o que a gente ensinava lá. Hoje em dia as crianças já nascem sabendo, né? Sabe mais do que a gente. E aí, para você vender um curso, gente, era uma coisa muito difícil, porque olha só, você tinha que vender um produto que a pessoa não toca, que a pessoa não vê, que a pessoa tem que dedicar tempo para fazer aquilo ali e ainda tem que pagar. Ou seja, a venda é uma emoção, mas verdade. É uma emoção que a pessoa ainda ia ter que se esforçar para fazer. Né? Aí tu pensava, meu Deus, como é que eu vou obrigar ou como é que eu vou conseguir convencer uma pessoa a ficar aqui 12 meses comigo, vindo toda, sei lá, terça e quinta, para aprender ainda, né? Então, assim, não era fácil, amiga, era bem difícil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu converti as vendas. Eu imagino, amor, esquece, estourava. Eu colocava lá bastante aluno, então, assim... A gente tinha um sisteminha, a gente tinha na época um boneco, era muito legal, um computador, era um menino que ficava num balão inflável, não sei se, né, muita gente deve lembrar disso, ficava ali na calçada da fama, abordando as pessoas, aí a pessoa nem estava imaginando. Então, abordava a pessoa, falava, a gente tem uma oportunidade para você hoje. Nossa, ainda tinha isso, que abordar a pessoa na rua. Tinha que abordar a pessoa na rua, aí levava a pessoa, e aí eu tinha que tentar fechar uma matrícula ali.
né? Vamos lá, gente, ó, você ganhou uma bolsa, você vai fazer o curso, vai ser muito legal, você vai aprender, nananã, e aí foi, amiga. E graças a Deus, né? Foi aí que eu acho que foi minha primeira grande lição, né? Grande aprendizado nessa área de venda. E aí depois, né? O mundo dá muitas voltas, né? Eu casei, tive meu filho. Na época que eu tive meu filho, eu também não tinha ninguém para ficar com ele, né? E aí comecei a dar aula particular em casa e, em contrapartida, comecei a vender. Falei, eu tenho que... Só a aula particular não é o suficiente. Então, já que eu gosto dessa coisa de moda, de venda, falei, vou arrumar alguma coisa para vender, né? Já conhecia muita gente do curso, né? Tinha muitos conhecimentos. E aí, um dia fui a Petrópolis e conheci a ZD. ZD. Gente, Quem ZD, ó. Chegou em Teresópolis antes da loja. Cheguei antes da loja, exatamente. Muito antes de muita coisa. E aí eu fui a Petrópolis, comprei num dia, sei lá, 20 calças jeans e falei, vou levar para vender. Botei numa malinha e fui encontrar minhas amigas. Meu amor, vendeu tudo. Vendeu as 20 num dia, Exatamente. No outro dia voltou pra buscar mais, porque ela era uma potência. E aí eu não tinha giro, né? Tinha que esperar receber. Nossa. Vendia, como a Carlinha falou, na confiança, né? Só nos anotados. Só nos anotados. E aí tinha que esperar ter giro, né? Ainda tinha isso. Caraca, que luta, tinha né, que esperar. amiga? Todo mundo querendo comprar. Que é fácil, né? Não, as pessoas acham com a malinha. Às vezes tirava a roupa do corpo. Eu lembro que eu cheguei a comprar uma calça que Mari tava. Lembra, amiga? Exatamente. Mari tava com a calça, eu falei, eu quero. Eu, amiga, E Mari mas me só vendeu. tenho essa, Ai, mas não eu tenho quero. outra. E aí eu ia em casa, Ó. tirava a roupa, vinha com a roupa direitinho, entregava. Isso é o poder das vendas, tá, gente? Como aí? você, tipo assim, poder de persuasão em 90 segundos. É Mari, ela que fez esse livro, esquece. E aí a gente foi, amiga, né, com isso. E aí depois a gente fechou o curso em Niterói, porque a gente não estava conseguindo conciliar, né, essa coisa de morar aqui e o curso lá. E aí eu fui trabalhar em outro lugar também na área de informática, na Faetec. Sério? Conheci, mas não sei... Olha, gente, lá é um mundo, né? Não sei se ainda existe. Eu acho que ainda existe, né? A Faetec. Sei, existe. Existe. Não, não pode falar com eles ali, Não gente. tem problema, não tem problema. Não tem, Nosso estúdio. Nosso estúdio é aqui é povoado. muito chique, né, amiga? Você é chique, tem toda uma equipe aqui, tem que mostrar. E aí a gente comecei a trabalhar lá, muita gente também me conhecendo, né? Mas sempre com esse desejo de trabalhar numa loja, trabalhar Sério, com... Sempre. As pessoas achavam que eu era louca, né? Porque eu dava aula de informática, porque aqui, eu não sei se em outras cidades, mas em Teresópolis, eu sempre escutei as pessoas falarem assim, eu vou trabalhar numa loja até arrumar uma coisa melhor. Você já ouviu isso? Muito. Eu vou trabalhar no comércio, mas quando eu achar outra coisa... É só um passatempo. E para mim não era, né? Eu sempre pensava assim, gente, a venda só depende de mim. Então, assim, um trabalho que só depende de você para funcionar, para fluir. E eu tinha vontade, né, era esforçada. Então, eu queria trabalhar numa loja, era meu sonho. E aí ficava, meu Deus, e eu falava para as pessoas, mas tu é maluca? Tu é professora, tu vai trabalhar em loja? Eu, gente, mas meu sonho. E aí... Um belo dia, meu contrato na Faetec acabou, porque lá tinha uma questão de contrato, aí na época cortaram meu contrato. E aí eu falei, agora eu tenho que me virar. Mas tu ainda vendia roupa de... Vendia. Mas aí a diretora na época da Faetec, né, ficou com pena, que é a Fátima Felga, também deve ser super conhecida, uma querida. Ela falou, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para ela não pode ficar sem trabalhar. E aí ela tinha uma amiga que tinha uma loja e eu fui trabalhar nessa loja. Ela me indicou e foi onde eu comecei mesmo. De loja. De loja. Fiquei 4 anos. E aí até... né, chegar onde eu tô hoje, né, com 2 lojas, eu passei por 2 lojas, né? Trabalhei com ela, que foi o primeiro trabalho que eu tive, aprendi, assim, muita coisa, né? E quando saí de lá, fui para uma outra loja e depois abri a minha primeira loja, que foi a Maricota, em 2017. Que também é outra história, né? Né? E deixa eu te falar,
mas também esse tempo que você trabalhou para alguém, né, em outras lojas, foi um tempo de aprendizado, porque eu acredito assim, Mari tinha um dom, isso era nato, né, veio do pai dela aí, ó. E ela tinha um dom, por mais que ela tenha ido pro lado da informática, era um dom, foi um dom que Deus te deu, porque assim, Sim. venda não é para todo mundo, não adianta. Né? É. Mas assim, eu acho, assim, que Deus permitiu a loja. Ah, amiga, mas não é. Se não tiver dom, mesmo pode ser treinado. Tem que ter um dom lá no fundinho, sabe? É, mas a gente pode aprimorar bem isso. É, bom, ela sabe o que ela tá falando, né? Porque eu não sei, mas ela sabe. Tem como. Mas, eu, assim, penso que esse tempo que você não teve a sua loja, porque assim, se você parar pra pensar, tu já podia ter tido lá atrás, quando tu vendia ZD. Que seja uma barraca na feira, tu podia ter tido. Sim. Só que eu acho que Deus permite certas coisas na nossa vida, como permitiu na sua, porque lá você pôde o quê? Lidar com a equipe. Como que foi gerenciar pessoas, lidar com a equipe, como que era pra você? Isso foi um desafio? Muito grande, um desafio. Porque você acaba sendo muito autossuficiente, né? A gente, às vezes, pensa assim, as pessoas falam, a Mari é ótima de venda. Sim, mas quando você trabalha numa loja, você não faz nada sozinho, né? Assim como você tem um negócio, você precisa da tua equipe, né? Porque você é um só, então assim, você tem que almoçar, você tem que às vezes sair para fazer outras coisas e como é que funciona isso, né? Você às vezes não pode estar na loja e você depende da sua equipe. E gerenciar pessoas é muito difícil, né? Porque cada um tem sua personalidade, cada um tem a sua vontade, né? E muitas vezes, muitas pessoas que estão na venda, como eu falei, estão para passar um tempo, ou, né, não tem aquele... amor, né? Porque eu falo assim, gente, a gente precisa amar o que faz? Sim, mas a necessidade é sempre maior do que a moral, né? Então, eu acho assim, todos os trabalhos que eu tive, eu tentei me dedicar ao máximo. E assim, você vê, eu tava lá na informática, era uma coisa que eu amava muito? Não, mas era uma oportunidade que eu tinha de crescer, de melhorar. Então, assim... Sempre falo isso. Você tem que dar o seu melhor onde você estiver, né? Seja hoje... honrar, né? Hoje de manhã eu falei isso nos meus stories, sabia? Exatamente. Honrar, fazer como se estivesse fazendo pra Deus. Exatamente. Porque a gente às vezes acha que tá fazendo pra pessoas. Sim. Né? Por pessoas. Quando a porta de um emprego, eu falei muito isso hoje, é aberta pra gente, a gente tem que se doar naquilo como se estivesse fazendo realmente aquilo pra Deus. Sim. Porque foram abertas aquelas portas pra gente e a gente muitas das vezes por birra, por cara feia, acha que tá fazendo pro patrão, acha que tá fazendo pro gerente, na verdade não é, não, né? Você tá fazendo pra você e como você falou, isso pra aí. Deus. Pra honrar, né? E aquilo ali, gente, todos os lugares que a gente tá... a gente tem possibilidade de crescer se você for um bom profissional, né? E se você não tiver possibilidade de crescer ali, alguém vai te ver, alguém vai te enxergar, né? Eu tô trabalhando num local que não é uma coisa que eu queria agora, mas se você der o seu melhor, se você for bom naquilo ali que você tá fazendo, alguém vai te ver, né? E as portas se abrem assim, né? Tanto que todos os lugares que eu trabalhei, ou foi uma indicação, ou alguém me viu, me chamou, e eu acho que é assim, a gente só chega a poder empreender e ter o nosso próprio negócio se a gente tiver essa coisa da dedicação, né? Porque não é fácil, você sabe, né? Eu vou te falar, Paulinha de Vinícius, ela fala pra mim assim, o Lucas, por exemplo, fala, quero ter um restaurante. Então, primeiro você vai passar por todos os setores. Exatamente. Por quem lava o prato, por quem limpa o chão, por quem ajuda a fazer a comida. Pra você conhecer. Pra você saber se é isso que você quer e pra você também conhecer do seu trabalho. Negócio, e a verdade é essa, né? Sim. Quando a gente passa, né, que a gente tem aquilo como objetivo e a gente passa pelo processo, né? A gente dá muito mais valor. As pessoas não querem passar pelo processo, você falou tudo, né? As pessoas querem ter um bom emprego, ter um carro, ter uma casa. Querem começar pela gerência, mas então pelo dono. É aquilo que a gente fala, né? Chegou agora, já quer sentar na janela, né? Não quer começar lá, aprender. Gente, né? Quem estiver assistindo aqui, eu acho que, cara, aprenda, suga ao máximo
toda informação que você puder na sua vida do local que você tá no momento, sabe? Você tá num trabalho, tem tanta gente à sua volta que pode, né, acrescentar na sua vida, é tudo aprendizado, né? A gente tem uma bagagem que vem com a gente que é fruto dessas experiências que a gente vive, né? O tempo todo em tantos lugares. Não só experiências boas, às vezes também coisas ruins, mas isso que faz a gente crescer, né? E crescer e prosperar, né? Porque eu acho que quem trabalha, quem se esforça, vai prosperar. Claro que vai. Gente, ó, vamos pros comerciais e a gente já volta muito rápido. Já voltamos com o nosso Womancast hoje com minha queridíssima Mariane Paz. Hoje eu tô toda de Damari, gente. Vim em homenagem a ela, toda de Damari. A gente tá aqui num alto papo aqui, que era pra durar 3 horas, né? Off aqui também. Amiga, mas me conta, eu vou te falar, eu acho que eu não perguntei isso pra ninguém ainda. Ai, meu Deus. Mas, não, é coisa tranquila. Mas assim, eu tenho... Porque assim, eu tenho uma dificuldade enorme. Teve uma época que eu falei que eu não queria mais ter salão. Porque eu falava que era muito difícil gerir pessoas. Eu te compreendo. Eu falava, eu não quero mais administrar pessoas, gerir pessoas. Porque eu tenho uma grande dificuldade, foi que nem você falou. Se eu tô naquele lugar, naquela empresa, eu vou dar o melhor. Eu vou dar tudo de mim. Eu vou ajudar a empresa a crescer, eu vou dar meu nome lá, eu vou dar o nome da empresa, eu vou levantar o meu nome, mas eu vou levantar o nome da empresa também. Quantas vezes você fez isso, né? Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com gente encostada às vezes. Gente desmotivado, gente que tu tenta acelerar e a pessoa não vai por nada. Cara, isso é uma coisa que... né? Eu acho que, até que assim, peço a Deus que trabalhe isso no meu coração, porque às vezes é uma coisa que realmente precisa ser trabalhado, porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Sim. E eu tenho essa dificuldade de achar assim, as pessoas deveriam ser como eu fui. E na verdade não é essa. Me fala, qual foi assim, o teu maior desafio que você aprendeu assim, em gerir pessoas quando você estava na administração de outra loja, né, cuidando? O que você mais aprendeu? O que foi mais difícil, mais desafiador para você? O maior desafio é esse que você está dizendo, porque a gente acha que as pessoas vão ser parecidas com a gente. E não são, né? E você acha também, muitas vezes, eu sempre ouvi desde pequena meu pai falar que o exemplo é o mais importante. Exemplo é mais importante do que palavras. E eu realmente sempre tentei fazer isso, né? Eu sempre botei a mão na massa. Gente, esse vidro aqui tem que ficar um luxo. Eu era a primeira a ir lá limpar, lavar, faxinar, porque eu acreditava assim, a pessoa vai ver que eu tô fazendo e... Não faz. Isso então, é mentira. Não faz. O exemplo dessa vez não é. Exatamente. Então, assim, as pessoas que trabalharam comigo, né, que tiveram mais sucesso, a gente não tá querendo dizer que a gente é o dono da verdade, óbvio, né, mas assim, pela experiência que eu já tinha em venda, né, eu observei que as pessoas que tinham essa facilidade de observar e replicar, eram as pessoas que se davam melhor, né, na venda, batiam cota, iam pra frente, mas assim, já teve época de eu ter uma equipe, sei lá, de 10 meninas. Você imagina 10 meninas falando na sua cabeça ao mesmo tempo, tendo que seguir regra. Na época não podia mexer em telefone. Falar mal uma da outra, fofocar. Era uma briga. Já aconteceu uma vez, de uma pegar a outra dentro da loja e assim, então eram coisas muito loucas que aconteciam, mas isso tudo é o que faz você faz parte da tua caminhada, né? E faz você aprender muito. Agora, realmente, para mim, o maior desafio hoje que eu tenho, inclusive, né, no meu negócio, né, nos negócios que eu tenho atualmente, é contratar pessoas, ter pessoas de confiança, pessoas boas e que tenham essa vontade de aprender também, né? Porque quando eu vou contratar uma pessoa, eu não peço nem experiência. Se a pessoa falar pra mim, eu tenho boa vontade, eu quero aprender, a gente ensina de boa. A gente ensina de boa. Agora, não é fácil, não, né? Tá cada dia mais difícil. Eu vejo que não é só na área do cabelo, porque assim, eu fiquei há tempos, 3, 4 meses sem assistente, agora consegui 2.
Eu tenho uma equipe, graças a Deus, assim, eu gosto muito da minha equipe, tem alguns pontos que eu quero que elas melhorem, mas eu tenho uma equipe melhor hoje, que muito custo eu tô fazendo essa equipe. Consegui 2 assistentes agora, mas assim, o que passou de assistente lá, que ficou 2 dias e achou que trabalhava muito. Ou sei lá, cara, ficava sentado assim, ou ia embora na metade do dia, ai, não vou ficar não. Eu fico passada, porque surreal, eu vejo que não é né? só um salão. Não. Né? São em todos os lugares. Eu, como lido com muita gente que tem negócio, tem comércio, muitos empresários, eu vejo que tá em todo lugar. Sim, as meninas que estão hoje comigo, assim, todas têm essa filosofia, né? Eu vejo que eu tenho uma que tá na Maricota, que começou, que eu já tive uma lojinha fitness também na academia. Então ela começou lá comigo e assim, nunca tinha vendido e hoje, né, ela assim, teve uma evolução enorme, né? E todas as meninas que trabalham hoje comigo, a maioria já trabalhou, né? Em um passado, em algum local, e elas hoje estão comigo. Então, assim, mas conseguir pessoas novas é realmente bem complicado, bem difícil. E assim, a gente não pode desistir, mas o que eu acho que acontece com essa atualidade, com as pessoas, né, mais novas, é que as pessoas estão muito imediatistas. Eu ia falar isso agora. Né? A gente, na nossa época, pra gente conseguir alguma coisa, a gente tinha que, né? Demais, né? Se a gente quisesse comprar uma coisa, pai, mãe, eu quero comprar isso. Não era assim, igual, nem o que a gente faz pro nosso filho hoje, né? Era uma coisa, era uma conquista, né? Eu lembro que uma vez eu pedi uma calça pro meu pai. Gente, aquilo durou meses, né? Pra ele ir lá comprar calça pra mim, né? E assim, hoje em dia não. Hoje em dia é tudo assim, ó, né? Tá tudo na palma da mão, tá tudo... Então, isso influencia muito também, né? Nos profissionais de hoje em dia. Porque as pessoas, como a gente falou, chegam e elas já querem... Sentar na janela. Elas já querem ser o dono, igual você falou, exatamente. Né? Mas me fala, como nasceu Maricota? E aí, como nasceu Maricota? Tá, vamos lá. Porque eu quero chegar na Damares ainda. Vamos. A Maricota, gente, para eu falar sobre isso, eu tenho que falar sobre uma pessoa, né, que é a mais importante da minha vida, que é meu filho. E ele, desde os 8 anos... Ele escreveu, assim, a gente tem até hoje, né? A gente tem uma cartinha dele da escola, né? Uma folhinha, que perguntaram, o que você quer ser, né? Quando crescer. E ele desenhou médico. E por que, né, que você quer ser médico? Para salvar vidas. Ai, que bonitinho. E assim, desde os 8 anos, ele fala que ele quer ser médico, né? E assim, eu sempre tinha isso no meu coração, essa preocupação, né? Porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou pagar uma faculdade, né? Sempre trabalhando, mas assim... É muito caro. É muito caro, né? E aí, a gente abriu a Maricota, foi uma coisa assim, a gente fala que é de Deus, né? Porque o Felipe, ele terminou o 2º grau, ele começou a prestar os vestibulares e tudo, ele passou para FESO aqui, só que eu não estava nem trabalhando na época. Na época, só o meu marido estava trabalhando, eu estava vendendo, né? Tava vendendo roupa. Sempre assim, amiga. Quando eu não estava numa loja, eu estava vendendo. Sacoleira, como você fala, com muito orgulho. Eu tinha um Ford Ka, enchia... Botava tudo. E saía por aí, sem rumo, né? E eu não estava com um emprego fixo, né? E eu pensava, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? E aí a gente abriu a Maricota em 15 dias, né? Eu tenho, agora não tenho mais, mas tinha uma sócia. Ah, não tem mais? Não, agora não tenho mais. Sério? Eu tinha essa sócia e ela também queria abrir alguma coisa, mas não conhecia ninguém, né? Eu tinha a vontade, tinha os clientes, né? Ele entrou com a parte financeira na época. E a gente decidiu assim, eu me lembro até hoje, a gente em novembro falou, vamos abrir, e aí viajamos, vamos. A loja também, outra história surpreendente, a loja onde é a Maricota, né, porque é uma outra amiga minha, que é dona da loja, e ela me deu, eu vi essa loja para alugar, e falei, vou lá olhar. E aí liguei para ela, Júlia, falei, Júlia, posso ver a loja e tal? Ela me deu a chave, eu fui ver a loja. Isso foi em junho. E aí eu falei, tentei, né? Pensei, fiz conta. Falei, preciso de tanto para abrir essa loja. Mas não tinha condição de abrir.
E aí fui devolver a chave para ela. Falei, amiga, agora não vai dar, não sei o quê. Ela não aceitou a chave de volta. Ela falou, essa loja vai ser sua. Você vai abrir alguma coisa nessa loja. Eu falei, mas eu não tenho, não dá, não tem como. Ela, não quero a chave de volta. Eu não consegui devolver a chave. Eu tentei devolver. É surreal. Pensa, eu tentei devolver a chave, sei lá, umas 4 vezes. E aí, por fim, dei pro meu marido, falei, vai lá e se ela não aceitar, tu taca essa chave lá e sai correndo. Porque eu não tinha, né, expectativa de, né, expectativa não, perspectiva. Não tinha. E ela não aceitou. Isso em junho. E aí, em dezembro, a gente abriu. Gente, tu ficou com a chave da loja esse tempo todo? Eu fiquei com a chave da loja esse tempo todo. Meu pai eterno. Esse tempo todo. Ela, gente, ela, ela, pra mim... profética, esquece. Exatamente. E aí, a gente já vai pro 7º ano lá. E aí, a gente abriu a Maricota 9 de dezembro. O Felipe começou a faculdade em fevereiro. Gente, olha... E agora ele já vai terminar. Agora ele vai pro... Gente, já vai formar um filho médico. Eu brincava, gente. Todo mundo que ia lá na Maricota, eu falava, você tá comprando... Tá ajudando a formar um médico. Eu brinco com ele, falo, você vai ter que um dia atender só cliente da Maricota. É um dia, eu não sei qual é o que elas precisam, mas você vai ficar sentado lá, o que você quer, meu amor? Vamos lá, porque todo mundo ajudou e as pessoas, quando a gente falava, era muito legal, porque as pessoas ficavam felizes, né? Falavam, ai, que legal. E hoje eu falo, ele tá quase formando. E aí, eles, né, as clientes ficam... É uma vitória em conjunto, né? Com todo mundo. E aí vem a Damari, né? A gente... A Damari fez 1 ano agora, né? Qual foi as necessidades? O que você achou, assim, no mercado? Bem, peraí. Vai falar agora não, porque a gente vai pro último bloco. Mas antes eu queria falar uma coisa pra você. Cara, tipo assim, além de ser boa vendedora, excelente vendedora, isso nasceu com você, né? Você é uma pessoa muito querida. Você é uma pessoa... Gente. Não adianta. Você é uma pessoa querida demais, Mari. E obrigada, você tem um jogo de cintura pra lidar que eu não tenho. E olha que eu peço todo dia pra Deus o fruto do Espírito. Mas tem coisas que saem, assim, das minhas emoções. Hoje é raro, é uma minoria. Mas eu vejo, assim, que você lida com tanta coisa. Um dia a gente parou pra conversar e você estava me falando, né? Até sobre os clientes, pegar as peças, às vezes devolver e confundir um pouco essa coisa de amizade com liberdade. Sim. Né? Mas eu falo, o seu diferencial foi esse. Porque além de ser boa vendedora, excelente, isso tá no seu sangue, você é uma pessoa querida. Você é uma pessoa comunicativa. Tenta, né, amiga? Você é uma pessoa que sempre soube tratar todo mundo. Que bom. Desde quem tinha poucas condições e que tinha um sonho de comprar, de repente, uma calça da ZD. Sim, e podia pagar aquele pouquinho, sabe, por mês. Você nunca deixou de atender ninguém. E isso fez com que você se tornasse quem você é hoje, tá? A gente já volta, ela é maravilhosa. Depois eu te pago, amiga. Mentira, gente, é verdade tudo, tá? Tem que aprender a receber, assim, porque hoje você é isso aí. Ela é isso tudo, gente. A gente já volta, vai ser bem rapidinho. Já voltamos e hoje meu papo foi com ela, Mariane Paz. Gente, eu amo demais essa menina. Olha, vou te falar, ela é uma inspiração pra minha vida. Então, a gente sempre desejou, né? A Maricota é uma loja, pra quem não conhece, né? Pequenininha. E assim, graças a Deus, a gente sempre teve um volume ali surreal. Nunca imaginei, surreal, né? Gente, e surreal. A vantagem que a gente tem das redes sociais hoje é que a gente faz muita entrega. Às vezes o cliente nem vai mais na loja e tal. Mas eu senti a necessidade de ter um espaço maior e atender também, como você falou, né? Eu tenho um público muito variado, muito eclético, né? Isso é uma coisa que eu me orgulho, porque realmente eu fico muito feliz de atender, como você falou, às vezes uma pessoa que não tem aquela condição de comprar muito, mas quer estar bem vestida, quer estar com uma roupinha bacana. E eu já vi várias vezes as pessoas, às vezes, saindo com aquela sacolinha da loja, tão felizes, sabe? Falando, eu comprei na Maricota. Então isso pra mim é um orgulho tão grande de pensar assim,
nossa, né, você tem uma marca que as pessoas gostam e valorizam, né? Exatamente. Se sentem felizes de estar usando, e isso é muito gratificante, né? Uma coisa que você escolheu com amor, com carinho, enfim. E aí a Damari, a gente já estava com o nosso espaço da Maricota é pequeno e a gente não conseguia ampliar, porque nosso sonho era sempre ou ir pegar uma loja do lado, né, ou do outro, e assim, graças a Deus, né, os nossos vizinhos estão lá prosperando também até hoje, então a gente não teve essa possibilidade de crescer, né, e aí o meu marido hoje é meu sócio, trabalha comigo, e na época que a gente resolveu mesmo abrir a Damari, ele saiu do emprego dele, né, de 12 anos, e aí ele resolveu investir, né, junto comigo nessa outra proposta, né, que é a Damari, que é uma pegada um pouco diferenciada, né, e que a gente também atende as clientes da Maricota. Eu acho que é mais arrumada. De repente, assim, mais... Como é que eu posso falar? Não é mais casual, mas... A Maricota eu acredito ser um pouco mais casual hoje. A Maricota é casual. Mais dia a dia. Isso aí. Pra aquela pessoa que quer um jeans bacana, isso aí. Gosta de uma t-shirt, né? Gosta de uma peça, assim, de peças, né? Mais dia a dia. E a Damari a gente encontra coisas que você, de repente... quer uma roupa mais sofisticada, mais arrumada, né? Quer um evento, uma coisa assim. E são peças também que... mais exclusivas. Uma curadoria um pouquinho diferenciada, que eu tinha um pouco de medo de trazer para Maricota e as pessoas, né? A gente perdeu um pouco a essência da Maricota, porque a Maricota, a gente hoje, né? Tem aí uma clientela tão grande, eu não queria perder isso, claro, que as pessoas achassem que a gente estava mudando o estilo. E aí a gente resolveu abrir a Damari, que fica pertinho, né? E eu fico nessa correria o dia todo, vou pra uma, vou pra outra. Às vezes as pessoas até confundem, né? Fala, isso é da Damari ou é da Mari? Não lembro onde eu vi, porque eu tô em toda parte, né, gente? Domina tudo. Não, eu tô lá no Maricota, daqui a pouco eu apareço lá na Damari, e as clientes, às vezes, eu morro de rir, né? Fazem essa confusão. Mas é isso. E aí a Damari é minha filha mais nova, né? Não, e eu lembro que eu tinha... Já tem um ano. Assim, eu comprei muito em Maricota. Sim. Mas assim, era o meu estilo totalmente diferente. E depois da consultoria de imagem, onde eu tinha um desejo de imagem, a Maricota já não era mais pra mim. Não tava te atendendo. Porque era casual. Sim. E eu precisava de algo mais formal. É isso. Sim, entendeu? Sim. Algo que fizesse mais a minha identidade. Falasse sobre a minha nova identidade depois da consultoria. Eu acho que são personalidades diferentes. E tempos diferentes na nossa vida, né? Exatamente. Porque eu tive aquele tempo mais de menina, de andar mais casual. Eu sempre gostei muito de jeans, muito de tênis, muito de camiseta. E lá na Maricota é o nosso forte, durante né? a minha... Assim, a maior parte da minha vida foi jeans, camiseta, tênis. Eu também. Eu não usava salto. Salto na minha vida veio de 3 anos pra cá, depois que eu fiz a consultoria. Então, assim... Por sinal, tô chiquérrima, então, a Damari, eu agradeci quando abriu a Damari, porque aí veio pra esse meu novo tempo. Sim. Veio pra esse meu novo estilo, tudo lá me encaixa, atender, né? Um nicho que, de repente, a gente não tava conseguindo alcançar, né? E... O meu desejo, na verdade, é atender mulheres de todos os tipos. Né? Estilos. De todos os estilos, de todas as classes sociais, Exatamente. né? A gente não tem distinção. Nunca teve, né? De forma nenhuma. E isso é uma coisa que a gente tem orgulho, né? De ter na nossa marca, e todas são sempre muito bem-vindas, né? E a gente acaba... O bacana, né, de você ter um negócio, eu acho que acontece isso muito com você também, né, Carlinha? A gente tem um negócio que traz autoestima para as pessoas. Né? E isso é uma coisa sensacional, porque muitas pessoas acham que a moda é uma coisa fútil, exatamente, né? Sendo que você... Gente, é muito impressionante, né? A gente vê estampado no rosto de uma mulher quando ela entra na loja procurando um produto e ela sai dali satisfeita, feliz, o semblante dela muda totalmente. Né? E a gente escuta tantas histórias por trás de cada mulher, de cada pessoa que a gente atende, são tantas realidades diferentes, né? E a gente é um pouquinho psicólogo também, né? Claro que o tempo todo isso ali ouvindo e conhecendo e
eu hoje acredito, claro, o meu negócio é um negócio para me, né, para sustentar minha família, para dar lucro, óbvio, né, que ninguém quer trabalhar, exatamente. mas a gente tem um propósito também, né, e isso eu acho tão bonito, a gente ver a pessoa sair, como eu falei, com aquela sacolinha feliz da vida, falando, nossa, eu comprei uma peça da loja que eu gosto, da loja que eu curto, então isso não tem preço, né? Não, e você falou tudo, porque assim, na verdade eu acho que começa o propósito, tá? Eu acho que o dinheiro depois é consequência. Eu vou falar isso na tua vida, porque a época que você vendia lá na Meet, tipo, eu só posso pagar tanto de parcela. Cara, e você aceitava. Sim. Você aceitava pra ver o quê? A gente vestir da felicidade. Exatamente. Mesmo que ela tivesse que esperar 30 dias pra receber, pra poder comprar novamente, a gente via o contentamento dela de fazer a gente feliz. E isso era um propósito, na verdade. Porque assim, eu sempre fui muito simples, eu não tinha dinheiro pra nada, amiga. Eu fui muito dura na minha vida, muito dura mesmo. Né, a gente passou e uma assim, fase quando eu fui assim, trabalhar né? na MIT, de poder trabalhar em loja, foi aquele app que eu me senti a maravilhosa, né? A linda. Por isso que eu te falo, era outra época. Outra a gente época. se achava, né? Você fala assim, nossa, trabalha na MIT, olha. Não, e poder comprar uma calça da ZD. Que assim, toda pra de gente pedrinha, era um estouro. toda de pedrinha no e que cós. vestia super bem, Super né? bem. Amiga, meu pai, hein? Vestia muito bem. Então assim, tu poder comprar, e, tipo, tu não tinha cartão. Tu não tinha nada. Até hoje a gente tem, então. Até hoje a gente tem, né? Às vezes a gente... E Mari fazia A gente toma umas rasteiras também, né, amiga? Mas eu acho que faz parte. Mas é o mínimo, a rasteira é o mínimo, né? Eu acho que faz não é o parte, máximo, eu não. acho... Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Amiga, mas tu tinha um propósito. Tinha, por, isso, né? por isso que ela prosperou, gente. Por Deus isso que falou, são duas tadinha lojas, dessa garota. são todos os públicos. Carregou mala a vida toda, tomou Cara, uns isso aí, calóis. amiga, lembra? Olha, aquela mala era puxada, amiga. Era uma mala pra cima e pra baixo. E às vezes eu tinha que me esconder. Eu me lembro até hoje. Eu não vou falar o nome porque essa pessoa tá até viva. Ela era dona de uma loja e as meninas eram loucas pra comprar, mas elas só podiam ver lá. E aí eu chegava na loja, abria minha malinha, vinha a dona da loja e eu disfarçava, tinha que esconder tudo. E ela, oi... O que está acontecendo? Eu nada, tô só arrumando a mala. Ninguém tá vendo nada, não. E aí eu saí, as meninas, Mari, a gente levou bronca, porque ela descobriu, mas é isso, né? São tantas mas histórias. Mas eu quero alegria, assim, eu acho, assim. Por isso que, assim, foi um propósito, o dom da venda, tudo começou no curso. Lá, você podendo, assim, levar para as mulheres... poder comprar, né, mesmo sem ter um cartão. Tava brincando, né, gente? Mas às vezes eu não tinha um cartão, não tinha nada. Comprava do mesmo jeito. Não tinha nem maquininha. Tinha maquininha naquela época? Tinha nada. Tinha nada, amiga. Era tudo no nome, não anotado. Tudo no anotado. Caderninho. Caderninho do fiado. E aí, cara, isso virou um propósito tão grande na sua vida que aí Deus te deu tantas coisas. Olha só. Que bom. Ainda te deu o quê? Poder realizar o sonho do seu filho, que era formar um médico. Esse era o meu maior propósito. Gente, porque se a gente for parar pra pensar, amiga, eu tinha sonho de quando era criança ser médica, agora mas eu sabia que era impossível. agora eu falo pra ele, ó, se vira, filho, não me pede mais nada, vai, só isso, não, vai. Deu muito, agora tem que ajudar a mamãe, agora vai, agora eu quero viajar, que até parece, né? Mas eu vou te falar, amiga, fiquei muito feliz. Eu Pena também. que nosso tempo já acabou, podia ter mais tempo. A gente fala muito. Mas assim, gente, toda vez que a gente se encontra é assim, a gente vai né, ter amiga? que ter o parte 2, gente. Porque assim, toda vez que a gente se encontra, seja aqui, seja nas linhas, seja na rua, é muito carinho, seja por telefone, a gente sempre foi assim. Admiração. Né? Eu vou te falar, eu amo, queria muito que você tivesse vindo, porque assim, você é uma inspiração de vida. Eu fiquei muito feliz. Pra mim. Você pra também. Com certeza pra quem assistiu isso aqui e hoje viu um pouco, porque isso não é nem perto, né, de tudo que você passou já, mas assim, um pouco da sua história e ver que elas também podem. Elas também podem empreender. Que nós, mulheres, nós podemos tudo com a força que nós temos. Sim, né? com certeza. Então, assim, obrigada. Eu queria que você deixasse, agradeço. assim, uma palavra, assim, para essas mulheres hoje aqui. Mas quero te agradecer, porque eu já vou dar tchau, tá? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Mas deixa uma palavra aí para essas mulheres. Eu acredito que as mulheres são muito poderosas, né? A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é amiga, a gente pode tudo, né? E uma coisa que eu sempre falo... Sempre tem um outro dia, né? Se hoje não deu certo, a gente que trabalha com venda tem que sempre confiar nisso, né? Hoje é bom e é ruim, né? Porque sempre um dia começa de novo. E aí é outra meta, outra oportunidade. Então, assim, se hoje não deu muito certo, se você tá meio cabisbaixa, meio chateada,
Amanhã vai ser melhor, tenho certeza. Olha, que palavra. Sempre tem outro dia, Sempre. tá? Ó, um beijo. Beijo, Até o gente. próximo Foi um Womancast. prazer. Espero que vocês assistam muito. Mande pras amigas de vocês, porque ela é uma empreendedora, uma vendedora, que ela devia até dar curso de vendas. Ó, quem sabe. Tá, palestrante, curso de venda, ó. Precisa. Quem sabe. Um beijo pra vocês. Tchau, gente.